Boa noite, querido ouvinte. Iniciamos hoje mais um momento de estudo da Palavra do Senhor. O programa Missionários da Verdade está com uma série de mensagens em 2 Timóteo 3, onde temos estudado de maneira profunda os versículos iniciais desse capítulo. A série, confesso para vocês, é desafiadora, pois tem destacado pecados e o mal que há na nossa sociedade e até mesmo dentro das igrejas. Não é à toa que o programa colocou como título da série a palavra profanos. O pecado está aí, pessoal. Pessoas más estão aí também e precisamos estar atentos, vigiando o nosso coração, nos afastando dos falsos mestres e exortando os que têm caído. Hoje iremos falar sobre os caluniadores, sobre os que não têm domínio próprio, sobre os cruéis, os que não têm amor para com os bons, os traidores e obstinados. Um conteúdo extremamente relevante que iremos tratar nesse sábado. Antes de adentrar no tema, eu vou fazer aqui a leitura do texto bíblico de 2 Timóteo 3, do versículo 1 até o 5. O apóstolo Paulo disse o seguinte, registrou o seguinte: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Como já falamos nas mensagens anteriores, Paulo, nesse texto que a gente acabou de ler, está declarando aqui um alerta ao jovem pastor Timóteo sobre os tempos difíceis que temos agora, depois do ministério terreno de Cristo. O mais terrível mal para Paulo nesse tempo é uma coisa: é os hábitos depravados de muitos homens, é o pecado que está espalhado por toda a humanidade. À medida que o apóstolo olha para o futuro, ele vê os perigos. Afinal, já sabe que o pecado exerce influência no mundo. Virá uma enxurrada de falsos ensinos na igreja, falsos mestres se levantam e, inevitavelmente, em um quadro desse ocorre uma corrupção moral, não só fora da igreja, mas que pode adentrar a congregação do povo de Deus. Portanto, nesse trecho da carta, o apóstolo destaca os pecados presentes nos homens caídos, maldades que, como eu disse anteriormente, não estão presentes somente fora, mas hábitos que, infelizmente, adentram as igrejas, pois muitos que entram no nosso culto ainda não foram libertos realmente pela verdade. O primeiro pecado que a gente vai trabalhar hoje é a questão da calúnia. Os caluniadores são aqueles que buscam implantar intrigas. Eles estão sempre maldizendo o outro. Muitas vezes o caluniador usa da mentira para criar fatos, promover conflitos. Quantas vezes não vemos pessoas assim, conflituosas? É interessante olhar aqui para o texto original. A palavra usada por Paulo aqui no grego é diabolos, a mesma palavra usada para o diabo, o grande caluniador da Bíblia. As pessoas que vivem nesse pecado, no pecado da calúnia, estão imitando atitudes diabólicas. Afinal, ouvinte, é o diabo que em toda a história bíblica está causando divisão e implantando intrigas. Não foi ele que lá no Éden, por exemplo, inventou mentiras e tentou o homem a ir contra Deus?
Deus abomina o caluniador. Em Provérbios 6,19, o sábio vai destacar que entre as coisas que aborrecem o Senhor está a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Lógico que esse tipo de atitude é desagradável para Deus. Afinal de contas, somos exortados a desenvolver a unidade, a harmonia e a paz em nosso entorno, até mesmo quando chamamos a atenção de alguém. Não é para criar um clima de briga, contenda. A gente faz essa exortação em amor, de maneira bíblica, sensata, buscando a restauração daquela vida. É esse o tipo de relacionamento que o Senhor espera que tenhamos com o outro. A calúnia só é agradável a Satanás e não a Deus. Por isso, Paulo faz questão de destacar os caluniadores aqui como um grande mal. Outro mal destacado por Paulo aqui é a falta de domínio próprio. Ter domínio próprio é ter autocontrole, é a capacidade de refrear as próprias tendências pecaminosas que nós temos, aqueles impulsos que atormentam a nossa vida. Sabemos que o nosso coração deseja o que é mal, mas aquele que possui domínio próprio, ele luta e busca controlar os seus maus desejos. No mundo, a gente vê a triste realidade de pessoas que estão entregues à vontade do coração. As pessoas caídas e não restauradas não lutam contra o mal, pelo contrário, elas amam o errado e se afundam cada vez mais no pecado. Triste é esse homem que ainda não encontrou o caminho do arrependimento, da conversão, que ainda não foi tratado pelo Santo Espírito do Senhor. Desenvolver domínio próprio é uma característica do crente. Afinal, essa qualidade faz parte do fruto do Espírito. É algo que a própria palavra vai destacar como uma marca do agir de Deus em nossa vida. Afinal, é somente o Senhor que pode tirar as algemas que nos aprisionam no pecado e nos dar uma nova vida. Que possamos nos lembrar do Senhor Jesus Cristo, que demonstrou domínio próprio no seu tempo aqui na terra. Me lembro aqui da passagem dele sendo tentado no deserto, mesmo diante de um grande jejum que nosso mestre passou. Quando a fome se fazia presente, ele não sucumbiu à tentação de Satanás, que oferecia pão, mas afirmou em Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que possamos nos agarrar à palavra, à vontade de Deus e refrear os nossos impulsos da carne. Ainda nesse texto de 2 Timóteo 3, versículo 3, o apóstolo vai destacar mais uma característica pecaminosa, a crueldade. O termo que Paulo usa no original aponta para a ideia de um animal feroz, que é violento e sem misericórdia para com a sua presa. Queridos ouvintes, temos vivido tempos sombrios. A violência tem crescido em todo o mundo. Temos guerras em diversos locais do globo, mortes em nossa cidade. A Igreja do Senhor é perseguida em diversos países. Olhando aqui para a nossa realidade brasileira, eu lembro a vocês das eleições. Quantas pessoas não têm se atacado, tanto fisicamente quanto verbalmente, por divergir na questão do voto. Lembre-se que crueldade não é só bater fisicamente no outro. Palavras podem ser cruéis. Pensamentos já demonstram
a crueldade em nossos corações, que possamos ter mais compaixão e misericórdia das pessoas. Lembre-se de quão amoroso é o Senhor quando derrama seu perdão a todos que creem em Cristo. Diante de tamanha graça, diante de um Deus que perdoa tantos pecados que cometemos, só podemos ser misericordiosos com o próximo. Mas o mal relacionado por Paulo aqui que vamos tratar hoje é o fato de não ter amor para com os bons ou aqueles que são inimigos do bem. Desde o início da história bíblica, vemos o fato de haver um grupo de pessoas que odeia a Deus e odeia também o povo de Deus. Quem não lembra de Caim e Abel? Uma história que mostra um irmão cheio de ódio que tira a vida de Abel, uma pessoa que glorificava o nome de Deus. O mundo em pecado odeia o Senhor, odeia aquele que é a fonte de todo bem e também odeia a sua igreja, odeia a palavra do Senhor. Por isso eu não me surpreendo quando vejo notícias da igreja sendo perseguida. Afinal, essa é a realidade de um mundo que não suporta o bem, que é exposto pela Igreja de Cristo. Aqui enfatizo para vocês o seguinte, que o crente regenerado ama o Senhor, ama a sua palavra e ama a Igreja de Cristo. Ele ama se reunir com os servos de Deus e se alegra com toda a igreja espalhada em todo o mundo. Depois da pandemia, temos visto a triste realidade de pessoas abandonando a igreja. Dizem ser crentes por ver cultos online. Dizem que a igreja não é boa o suficiente para ter a presença deles. Advirto aqui, o crente, ele ama o bem. Por isso ele ama o Senhor, que é a fonte de todo bem. Ele ama a palavra, que é a revelação de todo bem. E ele também ama o povo de Deus, ansiando estar com eles. Infelizmente a gente vive tempos sombrios. Como Paulo destacou aqui, temos muitos que são inimigos do bem, inimigos da verdade. Esta é a realidade. O próximo pecado exposto aqui é a traição, que é a falta de fidelidade. Temos exposto na Bíblia para nós um Deus fiel e que odeia aqueles que traem e que são infiéis. Como que a gente vai falar aqui de traição e não nos lembrarmos de Judas, o grande traidor que encontramos nas Escrituras? Ele andou ao lado de Jesus Cristo durante o ministério dele aqui na terra, viu de perto os grandes ensinos, ouviu as promessas do Senhor, presenciou os milagres e, principalmente, recebeu de perto o amor de Cristo. Mas mesmo diante de tudo isso, diante de tamanhos privilégios que Judas teve, ele foi capaz de entregar a Jesus aos perseguidores por algumas moedas de prata. Diante desse pecado, mais uma vez eu exorto vocês aqui a buscar a semelhança de Jesus Cristo, que é a demonstração perfeita da fidelidade. O Filho, ele foi fiel ao Pai. Prova disso é que mesmo diante do desafio da cruz, ele não traiu o Senhor. Pelo contrário, ele cumpriu fielmente a vontade de Deus, mesmo sabendo das dores, mesmo sabendo do desafio. O nosso Senhor não deu um passo para trás, mas ele mesmo carregou a sua cruz até ao Calvário, onde ele deu a sua vida para salvar o seu povo, para pagar pelos pecados do seu povo. Essa é a maior demonstração de fidelidade que a gente tem. Um servo fiel, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós devemos buscar a semelhança dele.
O último ponto que falaremos hoje aqui é sobre a obstinação. A pessoa obstinada é aquela pessoa que é irredutível. Ela entende a si mesmo como a dona da razão. Ela não aceita repreensão. O teólogo William Hendrickson, comentando esse texto, vai dizer que para as pessoas obstinadas ninguém pode dizer nada, porque essas pessoas obstinadas, elas creem que já sabem de tudo. Vivemos tempos difíceis, onde crianças e adultos têm se comportado de maneira obstinada. Adolescentes e jovens não aceitam a correção dos pais. Os alunos não acatam as correções dos professores. E os crentes não aceitam as exortações do conselho bíblico da igreja. O Evangelho combate veementemente esse tipo de comportamento. Afinal, o Evangelho diz que o único caminho para a salvação não é a obstinação, não é essa pessoa que acha que sabe de tudo, mas é realmente aquela pessoa que reconhece a sua fraqueza, que reconhece a sua dependência de Deus, que reconhece os seus erros, que anda pela vereda do arrependimento. O coração do homem é propenso a ser obstinado, a ser irredutível. Ele não aceita exortação, ele não gosta de ser corrigido pelo Senhor. Por isso, temos que clamar ao Espírito Santo para que nos tire do caminho da obstinação. Se você vive numa igreja bíblica, tem escutado palavras que saem da Bíblia e que vêm confrontando a sua vida, aceite. Saiba que você sempre vai ter algo para melhorar, algo para pedir perdão ao Senhor. Não tenha um coração obstinado, precipitado. Partindo aqui para a conclusão, eu destaco que eu sei do fato que tem sido duras as mensagens do programa Missionários da Verdade, meus irmãos. Eu tenho acompanhado semanalmente daqui de Foz do Iguaçu, tenho acompanhado a rádio daí de Alagoas, aprendido mais com o Senhor e sei que as palavras têm nos confrontado. Porque é difícil quando a gente fala de pecado, fala de coisas que às vezes estão acontecendo na nossa vida. É duro, mas pense nisso como uma cirurgia. Você vai ao hospital, faz a operação, no momento ali é doloroso, mas essa dor vem para o bem. Ela trata aquilo que estava doente. Assim tem sido essa série. Para mim tem sido assim, e creio que para você ouvinte também. Dói ouvir essas verdades, mexe com o íntimo do nosso ser, mas no final o resultado é maravilhoso, pois a palavra penetra e trata o pecado que há em nós. Como primeiro destaque da mensagem de hoje, eu digo a você: avalie o seu coração. Sempre que a gente fala de atitudes pecaminosas, é importante a gente avaliar a si próprio em primeiro lugar. Será que a calúnia, a falta de domínio próprio, a crueldade, a traição, a obstinação, a inimizade com o bem tem feito parte da minha vida? Como vimos aqui, tudo isso é contrário à vontade de Deus. Paulo chega a exortar Timóteo para que se afaste de pessoas assim, ou seja, que ele não se assemelhe a elas e não esteja compactuando com elas. Sei que muitas vezes a luta contra o pecado é difícil, mas não desista dessa batalha. Leia mais a palavra, esteja atento ao seu proceder e principalmente ore a Deus. Peça para que o Santo Espírito te livre deste mal. Confie na graça de Deus que perdoa e santifica, que restaura por meio de Cristo Jesus. Segundo ponto que gostaria de destacar aqui hoje para você: ore pelo mundo.
e leve a mensagem da salvação. Vivemos tempos sombrios e quando falamos de pecado vemos isso nitidamente. Quantas coisas que falamos aqui hoje você talvez não tenha visto aí na sua vizinhança, na sua cidade. Clame ao Senhor para trabalhar o coração dos perdidos. Ore por um avivamento que vem dele, do Senhor, e seja instrumento de Deus para proclamar o evangelho que liberta. Tem muitos falsos mestres aí que estão com o coração longe do Senhor, têm proclamado mentiras, deixaram de lado a verdade bíblica. Por isso, o povo de Deus não pode se calar. Não seja intimidado, não compactue com esses, mas seja corajoso. Só a mensagem de Cristo traz salvação ao homem, portanto pregue que Cristo veio ao mundo, morreu em favor de pecadores, ressuscitou no terceiro dia e garantiu por meio de sua obra que todo aquele que nele crê será salvo, que as pessoas possam escutar o evangelho da salvação e serem assim tratadas pelo Espírito. Diante da realidade do pecado, a Igreja de Cristo se mobiliza, a Igreja de Cristo se levanta e prega e anuncia o único caminho para restauração e para salvação. Para terminar, eu gostaria aqui de fazer uma oração, para a gente poder estar orando pela sua vida, para a gente poder estar orando pelo mundo, para a gente poder clamar ao Senhor. Senhor Deus, grandioso Pai, quão preciosa é a Tua palavra, quanto ensinamento tivemos aqui de uma pequena porção do Teu texto. Ah, Senhor, obrigado por esta mensagem, obrigado porque o Senhor nos concedeu o privilégio de ouvir uma mensagem que é dura, uma mensagem que é desafiadora para nós, Senhor, mas é uma mensagem que restaura a nossa vida, porque esse é o poder da Tua palavra. Neste momento, Senhor, eu peço perdão pelos nossos pecados, porque pecamos, Senhor, pecamos diante de Ti constantemente. Falamos aqui de tantas atitudes que são reprováveis diante de Ti, mas que infelizmente caímos tantas vezes. Que o Senhor, ó Pai, esteja tratando o nosso coração, nos santificando. E que o Senhor também esteja nos dando coragem, ó Pai, para anunciar a Tua verdade, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja nos usando como instrumento Teu aqui neste mundo caído, neste mundo que passa por tempos tão difíceis, que possamos ser instrumentos Teus para levar luz a esse mundo que está em trevas, que o Teu Santo Espírito esteja transformando vidas por meio da pregação da Tua Igreja, e que a Tua Igreja esteja fiel à Tua palavra, pregando aquilo que o Senhor revelou, aquilo que é a verdadeira mensagem de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja abençoando a nossa semana que está por vir. Que a gente possa realmente levar a sério tudo o que foi dito aqui e ter uma semana debaixo do Teu cuidado e da Tua provisão. Ó Senhor, obrigado por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo que o Senhor já fez por nós. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.